Nós temos que honrar a quem tem honra, amém, povo de Deus? Os membros da nossa igreja, o Dilson Almeida é um companheirão que Deus colocou aqui nesta igreja, um amigo, um irmão querido, e tem sido um instrumento nas mãos do Espírito Santo. Ele tem um tempo agora para dar um testemunho em nome de Jesus. Graça e a paz, povo de Deus. Quem está vivo aí? Levanta a mão, diga eu. Glória a Deus. Nada resiste o poder da conexão com Deus. E hoje eu quero falar em 1 Samuel, no capítulo 16 e no versículo 18. Deus falou comigo de manhã. Nós estamos passando um momento de turbulência. É o primeiro dia do mês. Você vai levar esta mensagem para o teu povo. E você que quer sair daqui hoje transformado, diga amém. Porque você vai sair daqui com a outra mentalidade, para romper barreiras neste mês de novembro. Este mês 11 vai ficar gravado na sua mente, porque Deus vai fazer a maravilha. Deus vai tocar nos teus negócios, na tua família. Você vai prosperar neste mês de novembro como nunca prosperou em nenhum ano da sua existência. Porque neste momento que nós estamos passando, exige coragem. E se eu fosse fazer uma mentoria contigo, eu iria consultar a Bíblia e ia perguntar: Deus, quem foi o homem mais corajoso? Quem foi o homem que mais venceu batalhas? E Deus falou, vai lá em Samuel, no capítulo 18, no capítulo 16, versículo 18, diz assim: um dos jovens respondeu: conheço um dos filhos de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem. Ele é forte, destemido, guerreiro, mestre nas palavras e de boa aparência, e o Senhor está com ele. Davi, se você conhece a história, muito conhecida pela Bíblia, um menino franzino, um menino que cuidava das ovelhas, um pastorzinho de ovelhas, só que por dentro tinha um gigante interior. A força interior dele era sobrenatural, porque era a força de Deus e não a força de um homem. E quando vinha, por exemplo, um urso para atacar suas ovelhas, eu quero que você simbolize agora as ovelhas como a tua família, as ovelhas como o teu negócio. E quando vinha um urso, ele rasgava o urso no meio. Vinha um leão, ele rasgava o leão no meio. E assim que um homem de Deus, uma mulher de Deus tem que fazer para defender os seus negócios, para defender a sua família. Essa crise pode representar um leão, pode representar um urso, pode representar o que quiser. Mas se você tem Deus contigo, nada é impossível. Nada é impossível. Na boca do homem, na visão do homem, pode ser impossível. Mas através do Espírito Santo de Deus, nada é possível. Então, neste versículo, eu vou conseguir fazer o meu tempo com vocês, definindo um versículo em 5 pontos básicos. Vamos lá. Aqui diz assim: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, e ele é forte, destemido, guerreiro, mestre nas palavras e boa aparência, e o Senhor está com ele. Primeiro, ele é forte e destemido. Anota aí. Primeiro, ele é forte e destemido. Para você avançar esse momento de turbulência, você precisa ser forte e destemido. Porque lá, diz assim, em Provérbios 24:10: se tedes animares em tempos de dificuldades, serás fracos. Deus não fez você para ser fraco, Deus fez você para ser forte. Mas já já você vai entender por que tem muitas pessoas que estão enfraquecidas nesse exato momento. Porque não estão usando a sabedoria de ter uma conexão com o Senhor. Segundo, homem de guerra. Ninguém vence uma crise dando tapinha de luva de pelicas. Ninguém vence uma crise com mais ou menos. Você só consegue vencer uma crise se você colocar toda a sua força. Quando você tem essa visão, você tem essa sabedoria, você consegue passar
por qualquer crise que chegar na sua vida. Segundo, sisudo em palavras, sabedoria em palavras, sabia falar, tinha posição de palavras, convicção no que fala. Tem pessoas que não têm convicção para falar, não acreditam em si mesmo. Eu já entrevistei centenas de pessoas para oportunidade de trabalho, e tem pessoas que eu pergunto, qual é o seu objetivo? Objetivo? Não tem objetivo não. Aí eu pergunto, você não tem objetivo de comprar um carro, uma casa, tem objetivo de casar? Não tinha pensado nisso não. Aí eu pergunto, como com uma pessoa dessa, ela vai sobressair no momento de dificuldade? Você não sabe nem o que quer para a vida dela. Você precisa se posicionar, minha irmã e meu irmão. Quanto mais o desafio for grande, mais a sua força tem que ser. Senão você não consegue chegar lá. Quarto, de gentil e aspecto. Gentileza gera gentileza. Habilidade da comunicação, habilidade de se colocar junto com as outras pessoas. O poder da conexão. Você sozinho é uma ilha. Você sozinho é limitado. Mas quando você se conecta com boas pessoas, você se torna ilimitado. Mas quando você se conecta com o Senhor ainda, aí minha amiga, meu amigo, aí esse limitado multiplica por 1000 vezes. Que é isso que acontece. E quinto, o Senhor é com ele. O Senhor é com ele, diga amém. Diga assim, o Senhor está contigo. O Senhor está comigo. E aí eu pergunto para você, como superar as adversidades da vida? É chorando? É lamentando? Ou você cumpriu o seu propósito? Agora você vai entender o motivo de eu estar aqui feliz e dando glória a Deus. Porque o desejo do homem é uma coisa, mas o desejo de Deus é totalmente diferente para a sua vida. Eu estava aqui, foi no dia 19, se não me engano, do mês passado. Nós estamos no mês de novembro, não, mês atrasado. E o pastor Oswaldo, Deus usou o pastor Oswaldo para falar comigo numa noite. O pastor Oswaldo falou justamente em Mateus 15, 21 a 27. Aonde ele falou sobre uma cananeia que estava atrás de Jesus e que estava insistindo. E quando Jesus falou, os discípulos falaram assim, tira essa cananeia gritando atrás de nós. E Jesus não recusou. E ela com muita humildade, ela queria que seu filho endemoniado fosse curado. E assim Jesus jogou uma palavra para ela, falando que veio para trabalhar para suas ovelhas. E ela apenas queria as migalhas que até os cachorrinhos comiam. É mais ou menos assim, pastor. E naquele dia o pastor falou de um jejum. E eu fui tocado profundamente, porque sempre eu fazia um jejum, mas eu estava preocupado com a dor da carne. Sempre estava preocupado com o que ia acontecer depois, etc. E sempre arrumava desculpa. Ah, mas eu treino, eu corro, vou ficar fraco. Desculpa de gente que não quer fazer o que Deus está mandando fazer. Essa é a verdade. Só que aí, eu sentar lá em cima, na segunda galeria, Deus falou comigo, faz um jejum de 40 dias. Eu falei, quê? Não, 7 tá bom. Eu falei, vou fazer de 7 dias. Quando eu chego no carro, eu tenho uma sintonia muito boa com a minha esposa. Eu falei assim, Deus falou para eu fazer um jejum de 7 dias. Ela falou, quanto tempo que Jesus ficou no deserto? Eu falei, 40. E falou, se é para fazer, que faça bem feito. E a partir desse momento, na próxima segunda-feira, eu e a minha esposa, às 4 da manhã, começamos a dobrar os nossos joelhos. Por 40 dias encerrou. Nesta quinta-feira agora, foi encerrado o nosso jejum. E nesse jejum que estava embaixo do nosso joelho, da nossa oração, pastor Oswaldo, pastora Cleide, pastor Josinéia, pastor Washington, pastor Paulo Rogério, pastor Oséias, pastor Oswaldo Júnior, pastor Denildo, e todos os pastores que não conheço ainda, aqui da igreja, estavam debaixo dos nossos joelhos. As pessoas
que são os nossos pilares na nossa vida e os nossos mentorados. E todos os nossos mentorados prosperaram nesse mês. O meu negócio, o nosso negócio de meu e minha esposa, que ela faz um trabalho numa empresa, eu faço no outro, ela conseguiu triplicar o faturamento. Eu consegui muita gente boas para chegar até mim. Olha o poder de 40 dias às 4 da manhã. Tinha dias que eu levantava tropeçando, caindo de tanto sono. Mas Deus falava, eu estou contigo, não desista. Ontem eu comecei o jejum na sexta-feira. E entreguei ontem à noite. Para poder me purificar, para estar aqui na casa do Senhor. Para poder trazer uma mensagem para você. Talvez você tenha um problema na sua vida. E você acha que esse problema é quase impossível, está difícil, está complicado. Mas o que eu tenho para dizer para você, em 1 Coríntios 1:27, talvez você ache que você chegou a pensar que eu imprestável. Assim eu passei de pensar na minha vida em algum momento, será que eu sou imprestável na vida? Que eu não consigo ir adiante, fazer a diferença? Mas lá em Coríntios 1:27 diz, pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Eu já cheguei em momento de eu achar que eu era um imprestável na vida. Se vocês não sabem, eu era um cidadão, um jovem, que a primeira vez eu tive contato com a pinga, com a cachaça, aos 11 anos de idade, foi o meu primeiro porre. O meu pai faleceu alcoólatra. Eu tive uma briga com o alcoolismo há muitos anos da minha vida. Muitos anos da minha vida. E só o dia que eu entendi que qualquer maldição hereditária, que qualquer seta inimiga na sua vida só sai de um jeito. E eu quero que você pega esse jeito aí, que diz o seguinte: mas esta espécie de demônios não sai a não ser com jejum e oração. Não importa a sua situação atual, apresenta o teu propósito para Deus, porque assim diz a palavra: o coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Provérbios 16:9. Eu estava querendo fazer com a minha força do braço, querendo fazer do meu jeito, até que o cabeçudo entendeu que não é do seu jeito, porque primeiro eu fui entender qual que é o meu propósito aqui na terra. Eu achava que o meu propósito é ajudar as pessoas. Eu achava que o meu propósito é ser empresário, é ser empreendedor. Eu achava que meu propósito é isso. Não, talvez você pode pensar assim. Talvez você deve achar qual que é o seu propósito. E pode ter certeza de uma coisa: o meu propósito e o seu propósito, como diz a palavra do Senhor, nós fomos feitos para uma única coisa: adorar o Senhor com todo o seu coração. Foi para isso que eu e você fomos feitos. Depois tem outros propósitos, mas até então, esse é o primeiro propósito. Meus amigos, e só para a gente poder finalizar essa palavra que eu trago aqui pela manhã, o que atrai a atenção de Deus? Já parou para perguntar isso? O que atrai a atenção de Deus? Sabe o que atrai? A fidelidade e a integridade. Ser fiel com Deus. Nós fizemos juramento em cima da palavra de Deus, eu e minha esposa. A partir de hoje, até que a morte nos separe, tudo que é de Deus. E que nós vamos viver pela palavra de Deus. Quando nós tomamos a decisão, a nossa vida transformou, o nosso casamento transformou, a nossa vida transformou. Seja fiel e Deus irá ser contigo. É como diz o pastor Oséias: é um gozo poder, é uma liberdade poder doar, poder ofertar com todo o seu coração. Entender que a retidão, meus amigos, Deus quer a nossa retidão. Deus está contigo se você também estiver com Ele, junto com Ele. A obediência
a santidade e a fé. E quando você for fazer a sua oração, não esqueça de uma coisa, lá em Marcos, que diz assim, 11:24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que já recebeste, e o tereis. E naquele dia, pastor Oswaldo, que eu estava lá, na minha oração, e orava eu para estar aqui, falando nesse dia. Só que veio a voz do inimigo e dizia assim para mim, dia de Santa Ceia, dia 1º, duvido se você consegue falar. Você pode falar em qualquer outro dia, mas lá no dia eu duvido. Aí eu falava, está repreendido em nome de Jesus. E aí naquela oração, pastor, naquela oração, eu peguei a Bíblia e falei assim, se é o Senhor que está falando comigo, me prove. E adivinha na onde que foi abrir a Bíblia? Com o meu dedo na Bíblia. Salmos 84. Ansiedade pelo santuário do Senhor. E lá diz, lá no final, 84:11 diz, porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Olhei para a minha vida, eu estou na retidão. Aí eu falei assim, vou ligar para o pastor Paulo Rogério, que é meu chegado, vamos dizer, que é meu amigo, né? Deus falou, não, você vai ligar para o pastor Oswaldo. Eu liguei e disse para ele o que estava acontecendo. E ele vem e me pergunta quanto tempo que eu preciso. Falei, uma pergunta difícil para um palestrante, mas deu o seu tempo e Deus tocou no coração. Essa é a mensagem que eu trago para o seu coração, para os seus ouvidos nesta manhã. Eu jejuei e eu orei para poder estar aqui hoje. E quando você crê, e quando você visualiza, Deus fala contigo. E Deus tem falado comigo. E faltando 1 semana e meia para terminar o jejum, Deus falou comigo, começa a aconselhar casais para dar o exemplo que vocês estão fazendo. Eu falei, mas faz. E começamos a atender casais, eu e minha esposa. E eu criei, junto com a minha esposa, um curso que nós vamos dar, não sei, uma palestra que nós vamos dar, chamado Sintonia Familiar. Se você quiser participar da Sintonia Familiar, anota este número e manda a mensagem. 99900-1506. 99900-1506. Você que está ouvindo aqui pela internet, na sua casa, quer fazer parte, quer ter o entendimento da comunicação, o que eu fiz junto com a minha esposa, com a minha família, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu quero agradecer de coração o pastor Oswaldo, quero agradecer a todos vocês, que Deus te abençoe e continua grandemente. Graça e paz.